Olá pessoal, continuamos o nosso assunto sobre sequências. A gente já viu que nem toda sequência limitada é convergente. A gente pegou como exemplo aquela sequência que nos pares ia no 0, nos ímpares ia no 1. Então ficava 0, 1, 0, 1, 0, 1 e ela nunca era convergente, apesar de ser limitada. E a gente está caminhando para essa aula de hoje para ver qual é a relação entre uma sequência limitada e a convergência dessa sequência. A gente vai chegar no teorema de Bolzano-Weierstrass. E para isso a gente precisa de alguns conceitos que a gente vai começar agora. Então a gente tem essa definição. Uma sequência xn, ela vai ser dita monótona quando a gente tiver a xn menor ou igual do que xn mais 1 para todo n nos naturais. Ou seja, próximo termo da sequência é sempre maior ou igual do que o termo que a gente está falando. Então a gente tem um termo da sequência e a gente tem o sucessor dele. O sucessor sempre tem que ser maior ou igual, nunca menor. Então, a sequência vai ser monótona no caso, e a gente vai dizer, nesse caso, monótona não decrescente. Ela sempre está ou crescendo ou continuando igual. Uma sequência constante é monótona não decrescente? Sim, porque ela está aqui na questão de ser igual, ok? No caso do igual. E no caso em que a gente tem o termo sucessor menor ou igual do que o termo que a gente está falando, do que a gente está tratando, a gente tem que a sequência vai ser monótona não crescente. Então, sempre que a gente toma um termo x1 da sequência, o termo seguinte é menor ou igual. Então, a sequência ou decresce ou fica constante, ok? Então, se a gente tiver o seguinte agora, xn estritamente menor do que o sucessor, então sempre que a gente pega o termo seguinte da sequência, ele é maior, essa sequência ela só vai crescer. Então, a gente vai tratar dessa sequência como uma sequência crescente. E no caso em que a gente tiver xn, né, sempre maior do que o seu sucessor, ou seja, eu peguei o primeiro termo da sequência, o próximo termo é sempre menor. Então, a sequência, a única opção é decrescer. A gente está tratando de uma sequência decrescente, ok? Esse teorema 4, ele vai dar pra gente uma condição suficiente para que uma sequência possa convergir. Então, a gente já viu que a sequência, se ela for limitada, não necessariamente ela converge. Ela pode ficar, né, 0, 1, 0, 1, 0, 1, e ela não vai convergir nem pro 0, nem pro 1. Mas se a sequência for monótona e ilimitada, então ela vai ser convergente, ok? Pra gente demonstrar esse teorema, a gente pode pegar qualquer um dos casos que a gente acabou de apresentar, ou monótona não decrescente, ou monótona não crescente, ou monótona crescente ou decrescente, ok? Qualquer um desses 4 casos. Vamos pegar, né, em particular, uma sequência xn que seja monótona, não decrescente, e aqui na hipótese é monótona e limitada, ok? Porque a sequência, ela pode só crescer, mas ela pode crescer e ir para o infinito. A nossa sequência não é assim, ela é limitada, ok? Então, ela é não decrescente, ou seja, ela pode ser constante, ou ela pode crescer e ser um pouco constante, crescer e ser um pouco constante, crescer, mas a questão é que ela tem um limite superior dessa linha aqui, né? Existe um certo K, porque todos os termos dessa sequência estão abaixo desse K, e desse K a nossa sequência não passa. Então, a gente vai pegar aqui a sequência x, x1, xn, ok? Com n natural, e a gente vai tomar aqui o A igual ao sup dessa sequência x. Por que existe esse sup? Porque a sequência é limitada, ok? E a gente vai afirmar que esse A é o limite da sequência xn. Lembrando que o sup, por definição, é a menor das cotas superiores do conjunto x. Então, agora a gente vai misturar, né, os conceitos de sup com o conceito de sequência monótona, ok? E nossa finalidade é chegar na demonstração dessa afirmação. Então, veja bem, se a gente tomar um epsilon maior do que 0, a gente tem que o A menos epsilon, ele não vai ser cota superior desse conjunto x, porque o A é a menor das cotas superiores. O A menos epsilon é menor que A,
então o A menos epsilon não é cota superior. Isso implica para a gente o quê? Que acima de A menos epsilon existe um certo xn0, ok? Então, existe n0 pertencente aos naturais, tal que A menos epsilon é menor ou igual, aqui a gente pode ser menor, né? Do que xn0, que é menor do que A, que é a cota superior. Ou seja, existe um termo ainda dessa sequência entre A menos epsilon e A. Mas veja, essa sequência, por hipótese, ela é monótona, não decrescente. Isso implica o quê? Que para todo n maior do que n0, a gente vai ter que xn0 vai ser menor ou igual do que o xn, porque todos os termos seguintes desse termo n0, o xn vai precisar ser maior, ok? Então, todos esses termos aqui, eles estão e vão ser menores do que, claro, o sup, né? O sup quer dizer que não tem nenhum termo da sequência que está acima dele. Então, o xn é menor ou igual do que A. Mas, da desigualdade que a gente viu aqui em cima, olha, a gente tem que o A menos epsilon é menor do que o xn. Ou seja, a gente encontrou aqui infinitos termos da nossa sequência xn entre A menos epsilon e A, para todo n maior do que n0. Mas isso é a definição, né, para um dado epsilon arbitrário, a gente conseguir essa desigualdade para todo n maior do que n0, é a própria definição do A, seu limite de xn, onde a gente conclui a nossa demonstração. Que a gente queria aqui mostrar que a nossa sequência é convergente e a gente encontrou, de fato, um limite para a nossa sequência. Agora, no caso, se a gente fosse tomar aqui no início a nossa sequência não crescente, o que mudaria nessa demonstração? Vamos pensar. Se a nossa sequência fosse não crescente, tá? Então, ela ia diminuindo e a gente ia tomar que a sequência é limitada, ia tomar em vez de um supremo, a gente ia tomar aqui, no caso, um ínfimo da sequência. E esse ínfimo existe porque a sequência ela é limitada. Então, se a gente tomasse a sequência não crescente, ela continua sendo limitada, em vez de a gente tomar o sup, a gente toma o ínfimo e a demonstração segue da mesma forma. Agora, nós já estamos prontos para fazer o teorema de Bolzano-Weierstrass. Esse teorema ele diz o seguinte, que toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Então, agora a gente tem a relação entre uma sequência limitada e a convergência dessa sequência. E tá aqui na subsequência. Então, vai existir uma subsequência convergente para toda sequência que tiver aí um sup e um ínfimo nos números reais. E para demonstrar esse teorema, a gente vai considerar, então, xn, uma sequência limitada, e o conjunto M com n pertencente aos naturais. Então, o conjunto M é um conjunto de índices, ok? Então, ele está com todos os índices dos naturais, tal que o xn seja maior do que um certo xm fixado, tá? Para todo n menor do que xn. Então, olhando na reta, a gente tem aqui o ínfimo e o sup dessa sequência. Todos os termos dessa sequência xn, como ela é limitada, eles vão estar entre o ínfimo e o sup. Então, eu tenho infinitos termos dessa sequência aqui entre B e A. A gente vai construir o conjunto M da seguinte forma. Vamos supor, eu pego o x1, primeiro termo da sequência xn. Vou me perguntar o seguinte, o x1, né, ele estaria aqui no conjunto M, né, se o x1 fosse maior do que xm para todo m maior do que 1. Ou seja, o x1 tinha que ser o maior termo da sequência para ele vir aqui para o conjunto M. Ele é o maior termo? Vamos supor que o x1 seja igual ao próprio A. x1 seja aqui, é o maior termo da sequência, ok. Então, a gente vai colocar o x1 dentro do conjunto M. O x2 é maior? Não, o x2 veio cá para baixo e a gente tem um monte de termos da sequência aqui para cima. O x2 não é o maior termo da sequência. x3, depois do x1, né? O x3 é o maior termo
do que os próximos termos que estão vindo aqui para frente? Ah, o x3 está logo aqui para baixo do x1, ou então o x3 é igual ao x1, então o x3 está vindo aqui para baixo, ok. E ele é maior, x3 é maior do que xi para todo i maior do que 3. Então, a gente coloca o x3 no conjunto M. E a gente vai aqui fazer, né, o conjunto M com todos esses elementos que tiverem essa propriedade de serem maiores do que os termos sequentes deles. E a gente tem duas opções para esse conjunto M. Ou a gente tem infinitos termos dentro dele, ou a gente tem finitos termos dentro dele. Primeira opção, se o M for um conjunto infinito, lembrando que M é um conjunto de índices, eu vou escrever aqui em ordem os índices que estão aqui dentro. Então, aqui é o primeiro índice que está dentro do conjunto M, que tinha aquela propriedade. Aqui é o segundo índice que tem aquela propriedade. Aqui é o terceiro índice que tem aquela propriedade. E aqui todos os índices. Observe que se esse N1 veio aqui para o conjunto M, foi o primeiro índice que apareceu no conjunto M, então ele vai ter que ser maior do que esse termo, maior do que o termo que contém esses índices. Ou seja, o xN1 é maior do que o xNI para todo i maior do que 1. Então, isso sempre vai acontecer, ou seja, o xNJ vai ser maior do que o xNI para todo i maior do que j. Ou seja, a sequência que tem esses índices aqui, o xN1 vai ser maior do que o xN2, vai ser maior do que o xN3, é uma sequência decrescente, ok? Ou seja, ela é uma sequência monótona. E mais, e é limitada. Porque a sequência original é limitada, então qualquer subsequência que a gente tirar dela vai ter que estar aqui entre o B e o A. Mas, se eu tenho uma sequência monótona e limitada, o que vai acontecer? Eu vou cair no teorema anterior. Uma sequência monótona e limitada é convergente. Então, eu consegui aqui uma subsequência, tá? Da sequência original, monótona, limitada. Portanto, eu tenho que a minha xNJ, tá? Com NJ pertencente a M, é uma sequência convergente. Ou seja, ela vai ser uma subsequência, né? Do xN com N pertencente aos naturais, que é convergente. Então, olha, chegamos aqui na demonstração do teorema, achamos uma subsequência convergente para o caso M infinito. Agora, a gente precisa mostrar no caso em que o nosso conjunto M for finito. Se M for finito, o que vai acontecer? A gente vai ter finitos termos que têm essa propriedade. Então, os elementos da nossa sequência, que é infinita no caso, né? E que não pertencem ao conjunto M, são infinitos. Agora, no caso de M for finito, vamos supor agora, então, que M é um conjunto finito e ele tem, então, finitos termos dentro dele, né? Lembrando que M é um conjunto de índices. Se ele é finito, vai existir um certo N1 que é cota superior de M. Ou seja, quando a gente pega aqui, né, o conjunto de índice todo, né, os naturais, e tira o M dele, a gente vai ter, como o natural é um conjunto infinito, a gente tirou um conjunto finito dele, vai existir um certo N1 pertencente a esse conjunto aqui, tal que N1 é cota superior de M.
Ou seja, esse N1 aqui, esse número natural aqui, ele é maior do que qualquer índice, tá? Que esteja aqui dentro do conjunto M. Mas veja bem, o que é não estar em M, tá? Se N1 não pertence a M, implica que vai existir, tá? Se ele não tá aqui, vai ter que existir algum índice que M, né, maior do que o N1, que contrarie essa desigualdade. Ou seja, existe um certo N2 pertencente aos naturais, tal que N2 seja maior do que o N1, porque o N1 não está em M, é dele que a gente está falando, tal que esse N2, tal que XN2 seja maior do que o XN1, ok? No caso, maior ou igual, tá? Porque para contrariar essa frase aqui, basta ser maior ou igual. Precisa ser maior ou igual. Pode ser igual também. E a gente pode continuar esse passo, tá? Veja bem, o N2 é tal que ele é maior do que N1, só que o N1 já era cota superior de M. Ou seja, eu tô aqui no conjunto dos números naturais, vou pegar vermelho aqui, vamos representar os naturais aqui na reta, ok? Tá aqui, ó, cada tracinho dele é um conjunto dos números naturais, tá? E eu peguei aqui, olha, os roxinhos são os elementos de M, digamos, conjunto finito aqui que eu peguei, tá? Os roxinhos aqui são os elementos que estavam em M. Peguei em vermelho, em amarelo aqui, uma cota superior. Aqui tá o meu N1, tá? E eu encontrei, para poder mostrar que o N1 não estava em M, eu encontrei um certo N2 maior do que N1, então aqui tá o meu, digamos, N2, que satisfaz isso daqui. Mas o N2, ele tá fora de M. Por que ele tá fora de M? Porque o N1 eu peguei cota superior. Então, o N1 é maior do que todos os elementos de M. Significa que se o N2 é maior do que N1, ele também é maior do que todos os elementos de M, ou seja, o N2 não tá em M. Se o N2 não pertence a M, pelo mesmo argumento vai existir um certo N3 nos naturais, tal que o N3 é maior do que o N2 e o XN3 precisa ser maior ou igual do que o XN2. E assim a gente consegue infinitas vezes, tá? E repetir esse argumento infinitas vezes, conseguindo assim uma sequência infinita de índices XNJ, tal que se o NJ é maior do que o NI, implica que o XNJ é maior ou igual, tá? Eu tô pegando sempre o 3 maior do que 2, o XN3 é maior ou igual do que o XN2. Então, o XNJ maior ou igual do que o XNI. Então, da mesma forma, a gente consegue aqui, ó, construir uma sequência monótona de subíndices da sequência original. Então, se a gente tomar essa sequência XNJ, tá? Com esse argumento aqui que a gente construiu, a gente tem que essa sequência, ela é limitada por hipótese, porque ela é uma subsequência da nossa sequência original, que já era limitada, tá? E, além disso, por essa construção que nós fizemos, ela é monótona, não decrescente, tá? Se ela é monótona não decrescente, pelo teorema anterior, implica que essa subsequência é convergente. Agora sim, a gente conclui, de fato, a prova do nosso teorema, porque a gente mostrou os dois casos, tá? Se M for finito ou se M for infinito, nos dois casos a gente consegue uma sequência convergente, ok? Como exemplo aqui, eu trouxe essa sequência X, tá? O primeiro termo dela é 1, o segundo termo é 1/2, o terceiro 1, o quarto 1/3, o quinto 1, 1/4, 1, 1/5. Então, sempre nos números ímpares, essa sequência vale 1, e nos números pares, essa sequência vale 1/n.
N, tá? No caso, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, vai andando aqui dessa forma. Então, na reta, se a gente for olhar, a gente tá aqui, né? Se a gente sempre tem um termo valendo 1, e se aqui for o 0, né? Um termo valendo 1 meio. Outro termo vale 1 de novo, e outro termo vai valer 1 terço. 1 de novo, 1 quarto. 1 quinto. 1 sexto. 1 sétimo. Um pedaço dessa sequência tá indo para 0. Mas tem um outro pedaço que continua aqui fixo no 1, ok? Essa sequência ela é limitada, ela não é convergente, porque a gente tem aqui infinitos pontos em torno do 0 e infinitos pontos em torno do 1. São limites distintos. Se a sequência fosse convergente, ela precisaria convergir para um limite único, mas eu consigo extrair duas subsequências convergentes dela, tá? Se eu pegar a sequência de termos ímpares, esses termos ímpares convergem para o 1, é a sequência constante igual a 1. E os termos pares, se eu pegar os n's da forma 2n's, elas são com k pertencente aos naturais. Eu não vou associar aqui esse n com esse não, porque eles estão diferentes, mas eu estou pegando aqui os termos pares, tá? Dessa sequência, e eles são dessa forma 1 sobre k, que é o k pertencente aos naturais. Então, olha, ela tá sempre 1 meio, 1 terço, 1 quinto. Essa sequência sim converge para 0, a gente já fez o exemplo dessa sequência aqui. E então a gente consegue extrair duas sequências convergentes. Só ressaltar, tem um jeito melhor de denotar essa sequência aqui. Só para melhorar um pouquinho, ser um pouquinho mais rigoroso matematicamente. A gente tem aqui, né, esse aqui é o segundo termo, esse é o quarto termo, esse é o quinto termo, esse é o sexto termo. Observe que para a gente escrever, né, se n for par, então a gente vai pegar a sequência xn, eu já estou dizendo que o n é par, ok? Aqui anteriormente, então eu não vou fazer o índice 2n igual eu fiz antes. A gente vai ter que o termo da sequência xn vai ser igual a 1 sobre, observa que esse termo que está aqui embaixo, qual que é a relação entre ele e esse termo aqui? Vai ser exatamente, ó, aqui e aqui. Vai ser exatamente n sobre 2, tá vendo? 2 dividido por 2, mais 1 dá 2, mais 1. 4 dividido por 2, 2, mais 1, 3, 5 dividido... Esse aqui é o sexto termo da sequência, esse é o oitavo termo da sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 dividido por 2, 3, mais 1, 4, 8 dividido por 2, 4, mais 1, 5. Então, é sobre esse índice aqui. Então, é n sobre 2, mais 1. Assim que a gente descreve a outra sequência, tá? E se n ímpar, a subsequência aqui vai ser... Vamos apagar aqui. A subsequência vai ser xn igual a 1. Então, duas subsequências. Pegamos dos termos pares e dos termos ímpares. Dessa forma, com esse exemplo, a gente encerra essa parte inicial, né, dos limites de sequência. E nos próximos vídeos a gente vai fazer mais algumas propriedades. A gente vai falar sobre limites e desigualdades, vamos falar de operações com limites. E, por fim, o assunto dessa nossa sessão vai ser limites infinitos. Bons estudos, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus.